Fala pessoal, estamos no ar com mais um episódio da série de entrevista aos candidatos ao Quinto Constitucional. Dessa vez estamos aqui com Vitor Barreto, não é isso? Doutor Vitor. Doutor Vitor, só para explicar, a gente tem um formato um pouco diferente hoje. Okay. São tempos cronometrados, 4 perguntas fixas, uma introdução e depois, no final, uma pergunta que será sorteada. Perfeito, estou pronto. Vou pedir para que você se apresente para a nossa audiência em 3 minutos. 3 minutos, começando. Duda, eu não poderia começar a fazer minha apresentação sem antes fazer meus agradecimentos ao convite a você que está aqui hoje fazendo nosso podcast, a Andres, a Helder. Estou muito feliz pelo convite e esse é um momento para a gente que é candidato importante. Vitor Barreto é candidato inscrito como pessoa com deficiência. Eu me sinto pessoa com deficiência, eu sou deficiente, eu não tenho audição na minha direita, eu não ouço nada, escuto com a ajuda de aparelho, e na esquerda eu tenho uma perda auditiva de 30%. Essa é a razão e que eu acabei me descobrindo como pessoa com deficiência com 8 anos de idade, quando ainda criança, fazendo brincadeira de telefone sem fio. E aí a gente fez todo o tratamento e a audição é uma coisa que não se reverte. Então, ao longo desses anos eu venho enfrentando algumas barreiras de audição, de percepção, de socialização e tento a cada dia me superar. Para mim, ser candidato como pessoa com deficiência é uma superação, é um exemplo que eu gosto sempre de levar, que há possibilidade de todos estarem inseridos nesses momentos e nesses espaços de discussões. Vitor Barreto é formado em administração, Vitor é pós-graduado em logística, essa é a minha primeira formação e eu só entrei no direito já em 2010, quando eu pensava que o administrador deveria ser administrador, advogado e contador, para melhor servir as empresas e melhor se administrar. Mas o direito me sugou e me puxou e comecei a advogar em 2011, quando também, logo em seguida, passado no exame de ordem, junto com Marília, que acabou de sair daqui, somos procurador do município de Lagarto, com muito orgulho, com muita satisfação. Então, também fiz pós-graduação, especialização em Direito Tributário na Universidade Federal da Bahia. Sou pós-graduado em Direito Tributário. E agora, recentemente, concluí a minha dissertação do mestrado de Direitos Humanos como pessoa com deficiência. Não poderia diferente se não escrever sobre isso. E acabou que a minha conclusão é a dissertação e gerou meu livro, um filho que eu tenho, que se chama Inclusão Excludente, o tratamento jurídico das pessoas com deficiência no Brasil. Esse é um orgulho que eu tenho. Então, do ponto de vista acadêmico, essa é a minha apresentação, mas sou pai de 2 meninos, casado e hoje, 8 de novembro, faço 17 anos de casado, mas estou aqui em razão da campanha, cumprindo meu compromisso. Pedi licença à dona, a doutora Daniela, que é minha esposa, com muito orgulho, e aqui deixo que as comemorações terão que ficar para depois. João Vitor e João Pedro, a razão de me viver e a razão de que me leva a esses grandes desafios. Isso é um grande desafio, Duda. E sou filho de Walter Barreto e Yara Barreto também. Então, essa é a minha apresentação inicial. Muito obrigado, candidato. 5 segundos, hein? O do candidato foi como tem que ser, né? Sustentação oral tem tempo e a gente aqui tem que seguir. Pontual. Vamos lá, vou começar nossas perguntas, certo? As perguntas foram iguais para todos os candidatos, então nossa primeira pergunta é: o que significa para você representar a advocacia dentro do Tribunal de Justiça e como pretende manter esse vínculo no dia a dia da magistratura? Representar a advocacia dentro da administratura, eu acho que todos os magistrados têm as mesmas funções, a busca da justiça. Mas cada um, para formar o seu juízo, ele é talhado ao longo de sua vida. E é onde forma seu juízo, seus princípios, né? Sua forma de pensar. E não pode ser igual a minha, a sua, né? A dos outros, de qualquer um outro magistrado que esteja ladeado e que eu tenho orgulho de participar no Tribunal de Justiça, onde temos selo diamante. Então, todos os nossos representantes são dignos de a gente se espelhar. Então, eu quero levar a visão da advocacia de quem sentiu a advocacia do lado de cá do balcão, né? Do lado da advocacia, uma advocacia que tem dificuldade de jurisdicionado no interior. A gente caminha em campanha e caminha também na advocacia do dia a dia, Maria Eduarda, e percebe que precisamos estar mais próximo do interior. Ainda há comarcas ainda que precisa ter uma atenção maior com o servidor para auxiliar o juiz e com juízes mais titulares. Então, esse é o principal, é o primeiro objetivo, levar esse sentimento e esse olhar.
E não só isso, a gente precisa entender que a função do quinto é justamente oxigenar. Então, levar para os pares alguns valores da advocacia que são caros e que só quem sentiu pode transmitir. Como ser humano também, e aí a minha função, a minha percepção de pessoa com deficiência, tem um olhar também mais humano. Eu que não estou dizendo que não há, mas o meu olhar é diferente em razão das pessoas com deficiência, da valorização das pessoas, das minorias, das mulheres, dos negros. Então a gente tem que ter, eu quero levar para ele essa percepção de como é quem sente na pele essas dificuldades. Tem um desejo, e lá na frente a gente vai falar mais um pouco, Duda, de que meu gabinete seja formado com paridades, com representatividades de negros, de pessoa com deficiência, que não o fato de eu ser pessoa com deficiência, eu consiga ali transmitir. Porque essa amplitude de sua assessoria, de pensamentos e de valores, vai levar para mim é uma percepção minha, e aí eu vou aplicá-la, de um julgamento mais sensível, um julgamento onde as pessoas sentem. Atrás de um processo, atrás de um número, Maria Eduarda, existem pessoas, existe um ser humano. E é tão difícil a gente se pôr no lugar dos outros. Eu acho que quando a gente tiver que tomar qualquer decisão na vida, a primeira premissa para mim é: deixa eu me colocar no lugar dela. Deixa eu me colocar no lugar de Maria Eduarda. Deixa eu tentar me colocar aqui no lugar do outro. Então a gente vai buscar ter esse sentimento lá. Esse é o meu desejo e essa é a minha vontade. Eu, ao longo da minha advocacia, milito no interior e milito na capital. Sei o sentimento do interior e sei o sentimento do, da capital. E também sei o que a advocacia pretende, porque eu sou advogado e eu milito, eu vivo da advocacia. Tudo que eu construí foi com a advocacia. E a ela eu sou muito grato. Eu nunca irei trair, nunca irei decepcionar a advocacia. Então, e não à toa que meu slogan é a ponte entre o poder judiciário e a sociedade. Então, a função do magistrado é estar ladeada da sociedade, do jurisdicionado e tentando a todos os dias promover decisões mais justas. E é isso que eu quero contribuir. Por isso, eu entendo que ouvindo a advocacia, a forma de contribuir é ouvindo a advocacia. Um gabinete de portas abertas, um gabinete que a gente receba e ouça a advocacia, ouça os dois lados, né? Seja de forma presencial, porque é ainda mais valorosa e mais quente para tomar decisão, seja por um ambiente do Zoom, com a tecnologia cada dia mais avançada, seja por telefone, seja por um balcão virtual que o Tribunal de Justiça hoje já tem implantado, mas ainda não tem para os desembargadores, no gabinete do desembargador. Eu tenho esse compromisso com a advocacia de implantar o balcão virtual dentro do gabinete da desembargadoria. Utilizo ele no Tribunal Federal muito e é bastante proveitoso. É um canal de comunicação hoje enriquecedor. Utilizo também no STJ, mas ainda no TJ dá para a gente avançar ainda mais. E outro ponto para mim, Maria, que é muito importante, é a valorização dos advogados ativos. Existe um convênio do Tribunal de Justiça com a OAB, ok, mas a gente está na hora de avançar um pouco mais. Falar, enfrentar e valorizar a advocacia através da revisão da tabela que está lá posta no termo de acordo entre o Tribunal de Justiça e a OAB. Então, essas são algumas ideias que eu penso em como levar para o tribunal todo esse sentimento. Não dá para a gente expressar aqui em apenas 3 minutos, porque já faltam 10 e eu sigo meu tempo. Então, essa é uma das formas que eu penso de levar. E sou sempre apesar de só ter dificuldade de audição, eu sou sempre um ouvinte ativo. Perfeito, doutor Vitor, muito obrigado. No tempo de novo, tá cronometrado. Pode ter certeza, irei cumpri-los. A segunda pergunta é: as decisões judiciais, muitas vezes, elas envolvem dilemas humanos e institucionais. Como você desenvolveu, ao longo de sua carreira, a capacidade de decidir com equilíbrio entre a razão jurídica e a sensibilidade humana? Essa pergunta, acho que de todas vai ser a mais desafiadora. Não sei as que vêm subsequentes, mas essa... Veja, Maria Eduarda, eu falei um pouco acabei falando um pouco na pergunta anterior. Esse sentimento de quem sofre, de quem sente na pele discriminações e preconceito, é onde a gente consegue, na amplitude e na riqueza dos debates, demonstrar para o outro um pensamento diferente, né? Então, o primeiro ponto para mim que eu levo, além de minha construção humana, né, minha formação em direitos humanos, mas acima de tudo, além de nada adianta, Maria Eduarda, títulos, de nada adianta diplomas, de nada adianta qualquer troféu, qualquer medalha,
se não tivermos dentro de nós, dentro do nosso consciente, uma decisão e uma aplicação dos direitos humanos. A gente não tem o sentimento do outro. Então, esse é o primeiro ponto para mim, que é muito relevante e que eu gosto sempre de trazer. Minha vivência acadêmica, levar para o tribunal, mas minha vivência como ser humano, como pessoa com deficiência, como quem vive, como pai de família, como uma pessoa que sofre preconceitos. Claro que o meu serve até em alguns momentos, ele é um afronto muito mais emocional e psicológico de que o afrontamento direto e físico. Mas o emocional é o que mais dói, porque ele dói na alma. E doer na alma, às vezes, dói mais do que no físico, porque o físico você vai no hospital e resolve. Mas na alma ele é mais difícil. E não à toa que eu vivi e sobrevivi há 47 anos com minha deficiência, a duras barreiras e a duros preconceitos, brincadeiras de mau gosto, superações, e que às vezes pensam que não precisa estar se beneficiando. Mas olha um exemplo, que às vezes é simples para você, que para mim não é. E aqui eu estou fazendo só você ilustrativo, Maria, me perdoe. Faço questão de fazer esse recorte. Eu sempre tenho que sentar ao lado direito do juiz, para ouvi-lo. Mas no momento que eu estiver ouvindo o juiz, eu não vou estar ouvindo o meu cliente que está à minha direita. E na advocacia a gente sabe que o lado do juiz a gente não escolhe, né? Enquanto autor ou réu, reclamante, reclamado. Então, mas eu obrigatoriamente tenho que sentar à direita do juiz e explico, e aí sou muito bem acolhido. Olha um ponto que eu sempre estar me superando, porque por causa da dificuldade de ouvir a direita e a razão que eu fiz o implante. E a pergunta tradicional, qual a sua deficiência? Duda, esse é um momento, eu acho que das pessoas que têm deficiência que mais dói, como eu disse, porque dói na alma. E aí você tem que se expor, se explicar por que você é deficiente. E aí acaba criando ainda uma animosidade e uma abala emocional ainda maior, porque todos os dias. Não é uma vez, 2 vezes. Isso é diário, isso é semanal, isso é mensal. Então a gente tem. Se eu for fazer uma sustentação oral, e aqui já fica o meu registro público, apesar de eu fazer nas sessões, toda vez que eu participo na turma recursal, o ambiente não é acolhedor. O ambiente, Maria Eduarda, é deficiente. Eu sou pessoa com deficiência, mas o ambiente é deficiente. Enquanto a gente não entender isso, com acessibilidade, inclusão e um acolhimento para as pessoas com deficiência, nunca iremos crescer enquanto ser humano. E olhe como são os detalhes, para mim que sou deficiente. O piso é de mármore, reverbera o som. As paredes, não é como aqui, como acústica, onde você tem uma receptividade muito boa, do acústico. O teto é aquelas espumas de isopor e todo o ambiente é de vidro. O som e o microfone é horrível da turma recursal. Já fiz diversas reclamações, mas ainda não avançamos. Isso, para mim, eu tenho que ter em 5 minutos lá, eu tenho que estar pensando e tenho que estar aqui tentando me equilibrar emocionalmente e fisicamente na audição, porque o ambiente não é acolhedor. Olhe, e aí vamos fazer o cotejo. E o Tribunal de Justiça, lá onde fazem as câmaras e o pleno, maravilhoso, um ambiente de carpete, com poltronas confortáveis, com o teto já é de cartonado, as paredes são revestidas, tudo isso para que acolher melhor as pessoas, para ter uma audição e um microfone bom, um som bom. Isso melhora muito minha sustentação, minha produtividade nas turmas recursais, nas câmaras são muito melhor do que minha apresentação na turma recursais. Então esses são os desafios que eu tento levar, esse momento meu de dificuldade, que eu tento superar a cada dia, mas que eu irei levar comigo, como decisão humana, como um magistrado que estará sempre ladeado nas decisões e nos direitos humanos, e assim é a minha experiência, a minha vida. Muito obrigada, doutor. Mais uma vez, cravando o tempo. Vamos para a terceira pergunta. Vamos. Muitos advogados sentem que o judiciário está muito distante da realidade prática da advocacia. Cite uma experiência que ajudou a compreender essa distância e o que poderia ser feito do tribunal para reduzi-la. Deixa eu fazer então primeiro um recorte meu. Eu não acho que esteja distante. Eu acho que ela precisa, na verdade, criar canais mais de passar essa sensação, esse sentimento da advocacia que está distante. Né? A gente tem diversos canais de comunicação que podemos estar ali ladeados. Então, o que precisa, e passa esse sentimento, e aí eu vou fazer aqui o recorte agora de novo do interior, é que no interior não tem essa...
o você trabalhar em remoto passa essa sensação, porque você não tem mais o contato físico. Precisamos reavaliar depois da pandemia, Maria Eduarda, o home office. Né? Então, acaba que você vai numa vara, e aí posso falar com propriedade de que não tem ninguém trabalhando. Tem um estagiário para recepcionar. Aqui trago o exemplo como outras cidades, mas Tobias Barreto, Indiaroba. Por quê? Porque as pessoas estão em home office, em razão da distância, passa esse sentimento. Então, a gente precisa rever home office. A gente precisa aumentar o número de servidores para auxiliar os juízes e aumentar o número de juízes para que possamos, assim, passar essa sensação de segurança, passar a sensação de que estamos próximos. Né? Então, a gente busca sempre, enquanto jurisdicionado, enquanto advogado, um processo célere. Esse é o nosso desafio, esse é o que a gente deseja. Ser ouvido, que o processo não passe tanto tempo para fazer uma conclusão, que é um simples comando, mas é um simples comando em vários processos. Então, o que está faltando? Na minha percepção, um auxílio maior aos magistrados, através de servidores, ter mais magistrados titulares, dos substitutos passarem para os titulares, né? Porque aí a gente consegue ter uma celeridade no processo. E quando a gente conseguir esses elementos, pode ter certeza que essa visão de distanciamento ela vai passar a diminuir e não existir. Então, o advogado tem essa função e junto com a AB, de mãos dadas, a gente busca demonstrar isso para o tribunal, para que não fique esse vácuo. O advogado tem essa função de fazer, hoje, impulsionar o processo que não é da advocacia, essa missão. Essa missão é do próprio judiciário e é do próprio processo civil. Então, essa é um desafio que a gente realmente precisa amadurecer o debate, demonstrar para o tribunal. E olha que brilhante, se o desembargador oriundo da advocacia, do 5º Constitucional, tiver aqui esse compromisso de estar ladeado da OAB, ladeado dos advogados, dentro do tribunal, a gente vai fazer um trabalho por dentro. E aqui, Maria Eduarda, eu aproveito para fazer o compromisso de estar sempre ao lado da advocacia, para essas demandas. Não fique esse sentimento de distanciamento. O desembargador do 5º estará na função de magistrado, mas sempre próximo da advocacia, ouvindo a advocacia. O que a advocacia deseja é paradoxal, mas é muito pouco. Ele só quer ser ouvido. Mas às vezes tem essa dificuldade. Porque a demanda, o volume muito grande de processos, as dificuldades que os magistrados têm em receber, acaba gerando essa sensação de distanciamento e que dá para se superar. Basta dialogarmos mais, demonstrarmos e estar ladeado da advocacia e não só apenas querendo demonstrar esse distanciamento e acaba criando um distanciamento ainda maior. Então a gente precisa e por isso que precisamos ter canais de comunicação melhor e direto entre desembargadoria e advocacia, e eu me proponho a isso. Já, para não ficar redundante, já apresentei essas propostas. Então, para concluir, e agora o tempo foi realmente mais favorável a mim, acho que dos meus compromissos, e eu tenho, Maria Eduarda, compromisso e tenho proposta. Compromisso é aquilo que só depende de mim e que eu irei exercer. E dentro dos meus compromissos é um gabinete de portas abertas, é um gabinete com comunicação com a advocacia, para não ficar essa sensação de que a justiça está distante do jurisdicionado, distante do advogado, distante da sociedade. Não é esse o objetivo, tenho certeza. Isso é uma sensação que a gente precisa melhorar, avançar, e vou cumprir esse compromisso. Estarei ladeado da advocacia, da OAB e da sociedade, dentro do tribunal, para que essa falsa sensação não seja repetida. Perfeito, candidato. Vamos seguir? Vamos. A nossa quarta pergunta é uma pergunta voltada ao institucional da Baldin. A Baldin, para quem não sabe, ela é uma escola de educação. A gente aqui promove cursos de gestão. Então, sempre voltado para o advogado, para a gestão de escritório. Temos inúmeros episódios aqui no podcast, além dos cursos da própria Baldin. E a gestão de escritório, ela exige um planejamento, liderança e responsabilidade. Quais os aprendizados de gestão que você levaria da advocacia para o exercício dentro do tribunal? Maria Eduarda, parece que essa pergunta foi feita objetivamente para mim, já que eu tenho a formação em administração, né, e a formação em direito, e me considero que estou bem posicionado na advocacia, e sobre alguns prismas e sobre algumas perspectivas. A advocacia realmente, ela hoje está muito grande na base,
e aí alguns chamam de concorrência, né? Nós temos 1.200.000 advogados e temos que entender como é que a sociedade enxerga o advogado. Né? A gente ouve muito de que advogado só sabe fazer conta de 20%. Isso não é a verdade. O advogado, ele pensa o direito do outro. A gente se empenha e se dá e se doa para a conquista e para o trabalho do seu cliente. Então, o que a gente tem que, na minha perspectiva, na minha forma de pensar, primeiro, ter uma visão humanista. Eu não penso um processo, eu não penso um cliente como números, eu não tenho escritório com vários advogados, não, também não com vários advogados, mas também não com vários processos, porque eu tenho o sentimento de que eu quero uma atenção especial. Porque antes de ser advogado, eu fui cliente. Eu contratava enquanto empresário advogado. Então, eu estive do outro lado do balcão. O que eu quero no primeiro momento, o que eu queria no primeiro momento e o que eu trabalho? Atenção. O meu processo eu quero que ele seja diuturnamente diligenciado, atento, estudado. Então eu penso que a gente ter, esse é o primeiro mensagem, uma atenção especial ao cliente. Depois eu acho que a gente também tem que pensar, Maria Eduarda, de uma perspectiva não de mercantilização, mas de negócio. O nosso estatuto não permite mercantilizar a nossa atividade, mas permite que você tenha uma visão de negócio. E aí tenho certeza que é o que a Baldin pensa. O negócio tem que ser pensado sobre imagem, sobre produto, né, sobre como se comportar, como o consumidor espera. E o consumidor hoje está diferente. A gente não pode ficar agora com o escritório esperando que o cliente chegue. Então a gente tem que se comunicar melhor com a sociedade através de podcast, através de Instagram, através de WhatsApp. E aqui eu não estou falando, mais uma vez, repito, para que não fique qualquer arranho na minha fala. Não podemos mercantilizar, mas podemos nos apresentar para a sociedade de uma forma diferente. Observe quanto é difícil hoje advogar e como cada vez mais a gente tem que ter uma valorização dos honorários sucumbenciais. A gente está competindo hoje com um advogado que está em São Paulo, em Minas, nos grandes centros. Né? Porque ele, por esses canais de comunicação, ele vai chegar no advogado aqui, como a gente pode chegar lá também. Não por isso. Mas os honorários contratuais cada vez mais achatados, cada vez mais reduzidos. Então a gente tem que valorizar o quê? Os honorários sucumbenciais, porque ele está previsto em lei, tem natureza alimentar, não estamos pedindo favor a ninguém, está para a advocacia como remuneração. Então temos que ter valorização. E agora, no quinto, é o momento dos candidatos se comprometerem com a classe. E eu tenho esse compromisso. E aqui não é proposta, compromisso é aquilo que eu vou cumprir. Compromisso em valorizar a advocacia, valorizar os honorários comerciais, seja nos percentuais, seja na base de cálculo. Porque em algum momento, Maria Eduarda, os julgamentos vêm com um proveito econômico. E aí o proveito econômico não condiz com a realidade da inicial. E não foi sequer impugnado. Então, a gente tem que também dar um olhar na base de cálculo, na atualização dos valores, que utilizam-se, às vezes, indexadores que não é o mais apropriado para aquela condenação, e a gente também tem que estar com essa. E eu tenho esse compromisso de sempre valorizar na base de cálculo, na atualização monetária e no percentual, sempre majorando em grau de recurso. Isso como eu vejo que a advocacia precisa valorizar e se valorizar também, para que possamos. Não existe nenhuma forma do escritório dar certo, senão sem uma remuneração justa e uma remuneração honesta, também que é através dos honorários comerciais. Eu penso que hoje a advocacia anterior, ela precisava que tivéssemos especialidade. Tá? Então eu tinha especialidade em direito tributário, eu tenho especialidade na área criminal. Hoje a coisa está tão grande, tão rica de detalhe e de estudo que precisamos desenvolver a cada dia, que precisamos ser especialistas na especialidade. Então essa é a minha mensagem também que eu gostaria de deixar. O tempo agora ficou curto, mas como fiel ao tempo que eu sou, essas são as minhas considerações. Muito obrigada, candidato. Vamos para a nossa quinta pergunta. Essa é uma pergunta de um tema que vai ser sorteado. Bota na tela a produção. Vamos para o sorteio. Vai sair um tema e eu faço a pergunta. Ok. Seu 5. Será? Veremos. Não saiu o número? Foi o que eu falei alto. Vamos lá, revendo. Eu acho que não é o 5. Vamos lá.
Três. Esse é tecnologia. Tô pronto e preparado, querendo. Tecnologia e futuro da justiça, não foi esse? Uma falha de produção. Vamos lá, Mas tô produção, pronto. novamente. Bora, reloginho. Oh, Pronto. inovação. É Bora lá. o 3. Inovação, tecnologia e futuro. Era isso mesmo, o futuro da justiça. Perfeito. Bom, sobre inovação, tecnologia e futuro da justiça, como o tribunal pode avançar na digitalização e no uso da inteligência artificial, respeitando a segurança jurídica e o devido processo legal. Perfeito. Começando? Começou. Bora lá. O tribunal agora, o nosso Tribunal de Justiça Sergipe, vai passar por uma mudança e que é extremamente salutar, que vamos para o EPROC, né? Então, esse já é o primeiro desafio, logo quando chegarmos no tribunal, assim, se for da vontade da advocacia e for da vontade de Deus. Eu acredito muito nessa energia. Então, essa mudança já será desafiadora para a advocacia, para os magistrados e para a sociedade. Então, esse é um ponto que tenho certeza que a mudança acontece por algumas razões. Acontece por questões de segurança, né? Os processos ainda são acessados sem o devido comunicação, sem a gente saber quem está acessando. Então, o EPROC vem também com essa perspectiva de peticionamento mais fácil, de visualização, de parametrização. E aí eu vou fazer esse recorte aqui, porque se parametrizarmos um processo melhor, uma das minhas propostas, e agora eu estou falando de proposta, Maria Eduarda, quando eu falo de proposta é algo que eu preciso, não depende apenas de mim, que seria compromisso, mas a proposta, eu quero levar para o tribunal uma possibilidade de a gente implantar, porque eu dependo de outros atores, dependo do tribunal e dependo da tecnologia, implantar pautas virtuais, né? Terças-feiras, a primeira terça-feira, vamos jogar tudo sobre direito tributário, sobre todas as questões que é tributário. Os outros desembargadores têm que aceitar a minha ideia e hoje com a tecnologia a gente parametriza melhor os processos que a gente pode separar para fazer essa metodologia de pauta temática. Então, um dia na sessão a gente vai julgar diversos processos de dano moral, diversos de tributário, diversos de contrato bancário. E não trago aqui essa ideia do ineditismo, de que é utópico, não. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região já utiliza esse instrumento. As turmas levam por pauta. Uma vez por mês levam todos os BPCs, outras pautas mais sensíveis. Então, isso é uma forma de que eu vim à advocacia, eu trouxe como proposta. Então, uma colega nossa apresentou essa pauta temática, eu acatei como escutativa e estou trazendo como proposta. E quero levar para o tribunal isso. E isso só utiliza com a ajuda da tecnologia. Então, a tecnologia hoje estamos passando por um quadrante para frente, igual que estivemos lá quando eu comecei, Maria Eduarda, ainda era híbrido, né? Eu peticionava virtual, imprimia todo o processo e o processo era materializado. E aí, o avanço hoje ele é todo virtual. Então, aqui agora qual é o momento? Segurança, melhor parametrização, acesso aos documentos, o peso dos arquivos. Então, a gente está passando por esse momento que é de transição, mais uma vez. E estamos prontos para utilizarmos dessa estrutura de inovação e de tecnologia para ter uma jurisdição mais célere, para não ficar aquele vácuo da pergunta anterior, que está distante a sociedade do tribunal. Sobre inovação e sobre tecnologia, a gente não pode deixar de falar sobre inteligência artificial. E essa, para mim, é o grande desafio. Eu tenho dentro de mim um pensamento sobre tecnologia sobre 2 prismas. O primeiro, estamos num momento, num quadrante para frente, igual ao que foi a internet lá atrás. Quando a internet chegou, iríamos acabar com os empregos, iríamos diminuir, iria acabar com a advocacia, né? Nada disso. A gente viu que não aconteceu. Inteligência artificial está reservada à sua devida proporção nesse mesmo quadrante. A inteligência artificial, no meu prisma, Maria, ela não vai tomar a sua advocacia, ela não vai tomar o seu emprego. Mas certamente, se você não utilizá-la, você vai perder a sua advocacia para quem utiliza a inteligência artificial. E da mesma forma, o Tribunal de Justiça deve entender como é que funciona a inteligência artificial para a magistratura, para cotejar ali o que é criado de forma no ambiente da inteligência artificial, criação, e que não é verdade, com segurança, né, das informações, com segurança da LGPD,
todo esse contexto de inovação é um desafio muito grande para todos nós, porque está tudo começando ainda a nascer, tudo ainda começando a ser discutido. Então, a gente, enquanto magistrado, tem que participar ativamente desse processo, de forma, como um ator direto, porque o tribunal e a justiça precisa avançar para ter julgamentos mais céleres, realmente utilizar-se da inteligência artificial, mas de forma ainda moderada e de forma ainda muito cautelosa. Para mim, as palavras são de inteligência artificial, utilizar, mas a palavra é cautela, porque ainda precisamos estudar mais a inteligência artificial para que tenhamos um único objetivo: produtividade e celeridade, mas com cautela e com respeito e com cuidado. Essa é a minha mensagem final. Era essa que eu pensava sobre o tema. Novamente ali, cravando no tempo. Bom, assim a gente finaliza o nosso episódio, a nossa entrevista. Muito obrigada pela presença, doutor Vitor. A Baldwin agradece. Reforço com toda a advocacia a importância da eleição do 5º. Sucesso na sua Dia caminhada. 19 de novembro. Muito obrigada, doutor Vitor. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e abra a discussão nos comentários sobre o que a gente discutiu hoje. Muito obrigada. Tchau, tchau.